No MP Cidadão de hoje, você vai conhecer a Coordenadoria de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento, a CADG do MPRJ. Confira também a primeira entrevista da nossa série especial com os coordenadores dos Centros de Apoio Operacional do Ministério Público Estadual. Não perca a participação da coordenadora do CAU Cidadania, a promotora de Justiça, Marcela do Amaral. Está no ar, para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Olá, vamos começar o MP Cidadão de hoje acompanhando o trabalho da Coordenadoria de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento do Ministério Público do Rio. Confira a entrevista com o coordenador da CADG do MPRJ, o promotor de Justiça, Sidney Rosa. O que é a CADG MPRJ e o que é o MPRJ em mapas? A CADG, na verdade, ela se chamava anteriormente MP em Mapas, né? O primeiro projeto do atual Procurador-Geral, quando ainda era Subprocurador-Geral, foi criar um setor de análise de dados, né? Tratamento de dados internos e externos, para a gente conseguir ter uma visão maior sobre dados que estavam completamente dispersos e a gente não aproveitava, não tirava valor desses dados. E aí, na época, uns 5 anos atrás, ele criou, Eduardo Gussen, criou um setor chamado MP em Mapas, né? E lá a gente começou com várias aplicações de georreferenciamento, de tratamento de dados, de business intelligence. E começando tratando esses dados, a gente tinha páginas públicas, inclusive, onde o cidadão poderia acessar esses dados, poder tirar fotografias, né, da sociedade, na forma como a gente estruturava essa informação. E depois de algum tempo, com o desenvolvimento do setor e a necessidade de diferenciar a página, né, que estava no ar e aquele site do setor em si, até porque a gente trabalhava também alguns dados que eram mais sensíveis, né, criou-se a nomenclatura Coordenadoria de Análise, Diagnósticos e Geoprocessamento, CADG, e a gente ficou com a página MP em Mapas, né, o setor acabou sendo conhecido como MP em Mapas, não haveria como ser diferente, mas acabou se fazendo uma diferenciação entre o site, né, MP em Mapas, e o setor que trabalha esse site, que trabalha os dados do Ministério Público, que é a Coordenadoria de Análise, Diagnósticos e Geoprocessamento. O que é a nova ferramenta Parquet Digital? O Parquet Digital é uma tentativa, né, da Coordenadoria de Análise, Diagnóstico e Geoprocessamento de concentrar em uma única plataforma uma série de desenvolvimentos e avanços, experiências de sucesso que nós tivemos no setor ao longo desses anos. Então, é uma ferramenta que traz mecanismos de gestão da promotoria, ao mesmo tempo que traz uma série de algoritmos de inteligência artificial que estão trabalhando ao fundo do trabalho do promotor e auxiliando ele a fazer melhor de forma mais eficiente o seu trabalho, e ao mesmo tempo ferramentas de medição de eficiência e de resultados daquela promotoria. Então, por exemplo, nessa ferramenta Parquet Digital, que é uma tentativa de concentrar num local só todas essas funcionalidades que a gente já desenvolveu lá no MP em Mapas e direcionar ela para a atividade fim, o promotor consegue saber quantas vistas ele tem abertas, qual é o acervo dele comparado com outras promotorias, se ele está sendo mais ou menos resolutivo, se ele fez mais ações civis públicas ou não do que a média das promotorias de mesma atribuição, ao mesmo tempo que ele tem vários robôs que auxiliam ele no trabalho, informando para ele, por exemplo, que naquele município existem contratos que estão acabando de ser celebrados que têm alguma natureza de anormalidade. Então, o promotor é avisado, por exemplo, que um contrato celebrado no município dele tem indícios de superfaturamento, ou que no município dele há um número muito deficitário de vagas em pré-escola, ou que no município dele o índice de perdas de abastecimento de água está muito elevado. Então, ao mesmo tempo em que o promotor pode gerenciar a promotoria de uma forma mais facilitada e visual, em que ele pode se avaliar continuamente, ele também tem uma série de robôs que trabalham para ele e dão uma maior eficiência ao trabalho dele, informando dados que são relevantes para aquela atividade fim. Qual necessidade da instituição levou ao desenvolvimento desta ferramenta?
A gente sentia que, apesar da CADG ter desenvolvido, né, através da nomenclatura MP em mapas, uma série de ferramentas interessantes, muitas dessas ferramentas acabavam sendo esquecidas porque exigiam do promotor uma certa proatividade de ir na ferramenta, analisar aquela área, por exemplo, tínhamos painéis de saneamento, painéis de contratações, painéis de educação, painéis da infância, e o promotor precisava entrar ali e vasculhar aquilo para achar algum material de interesse, né? Os sistemas eram muito bons. Então a gente entendeu a necessidade de inverter essa lógica. Fazer com que esses sistemas alertassem o promotor quando eles verificassem alguma coisa equivocada. Então, hoje, ao invés do promotor precisar entrar no painel de contratação, e a gente continua estimulando ele a entrar nos painéis de contratação, porque ele pode identificar uma série de questões ali que o próprio sistema não identificou, mas hoje o próprio painel de contratação já gera um alerta no parquet digital e fala, ó, senhor promotor, no seu município foi publicado um contrato aqui e eu analisei o preço desses itens, eles são muito maiores do que outras contratações anteriores. Então, a estatística faz um algoritmo que analisa a normalidade do preço, por exemplo, e ele já fala para o promotor, ao invés do promotor precisar ir ao painel, o painel já cria um alerta para o promotor e aí ele já vai com o painel já sabendo o que procurar, aonde procurar. Então, foi mais uma ideia de focar na atividade fim. O promotor está assoberbado de trabalho, ele não tem tempo de ficar também entrando em vários sistemas. Então, a gente tentou fazer com que esses sistemas que já foram desenvolvidos e eram muito bons, alertassem o promotor sempre que eles verificassem alguma coisa interessante. Isso só foi possível com essa maturidade em automatização, inteligência artificial que o setor conquistou ao longo desses anos. Como essa nova ferramenta trará mais eficiência, resolutividade e transparência à atuação do MPRJ? Hoje, na verdade, assim, eu acho que o sistema contribui muito com isso, na medida que, no momento em que é publicado um contrato, no momento em que é informada essa informação ou que o Ministério Público consegue obter essa informação, o sistema já processa aquela informação e se ele verifica alguma irregularidade, ele já alerta o promotor, o que antecipa muito a nossa atuação. Então, se o Estado publica um contrato onde há um indício de sobrepreço, a gente não precisa mais esperar a ouvidoria ou alguém representar ao Ministério Público que há uma irregularidade naquele contrato ou sair na imprensa, né? O sistema já alerta o promotor que pode haver uma irregularidade naquele contrato. Ao mesmo tempo, o promotor ao tempo todo se comparando com outras promotorias de mesma atribuição. Então, às vezes é difícil você saber se você está trabalhando suficientemente, se você está sendo pouco exigido, se está sendo bem exigido, como é que está a sua métrica de eficiência em relação aos seus colegas. Então, para o promotor também é importante saber isso. Então, a gente acaba também estimulando que o promotor busque cada vez mais a melhoria do seu trabalho e, ao mesmo tempo, trazendo para ele, né, métricas importantes com relação a resultado e também robôs que vão trabalhando para ele, identificando que determinada investigação está prescrita ou está próxima de prescrever, uma coisa que a gente não tinha antes, né? Hoje o robô vai alertar o promotor de investigação penal, por exemplo, que determinadas investigações estão próximas de prescrever e ele precisa atentar para aquilo. Então, acredito que o ganho de eficiência vai ser muito grande, vai ser realmente uma quebra de paradigma na forma como a gente vinha trabalhando. O senhor pode explicar como foi o trabalho da CADG MPRJ no processo de elaboração da ferramenta? O processo foi um processo interessante porque a gente utilizou de todos os profissionais do setor, né? Na CADG a gente tem equipes de geografia, equipes de matemática e estatística, equipes de business intelligence, equipes de ciência de dados, inteligência artificial. Então, a gente utilizou de todos esses profissionais integrados para criar um sistema onde a gente criasse efetivamente um alto grau de automatização das coisas. Então, a gente, por exemplo, criou mapas de criminalidade, né? A gente recebia muitas investigações policiais e a gente não fazia nada com aquela informação, a não ser trabalhar nos inquéritos em si. Então, hoje, a equipe de geografia, por exemplo, georreferenciou todos aqueles inquéritos que passavam no MP e o promotor hoje vai conseguir ver o mapa de onde está a criminalidade na região que ele é responsável. Então, várias coisas, assim, a gente trabalhou no sentido de informar proativamente o promotor sem que ele precise efetivamente se dar o trabalho de
explorar as ferramentas. As ferramentas continuam à disposição para ele explorar, para obter mais detalhes, mas a ideia desse processo foi pegar aquilo que já estava construído, construir coisas novas e fazer com que tudo isso fosse falar ao promotor e não o contrário. A fase de testes começa em setembro, certo? Quando os órgãos de execução começarão a usufruir das funções da ferramenta? A gente começa em setembro uma fase piloto, né, de testes com algumas promotorias que a gente está selecionando para testarem, para verificarem se as métricas estão corretas, verificarem se aqueles robôs efetivamente estão atendendo ao promotor, verificando que tipo de funcionalidades a gente pode melhorar, que tipo de correções a gente tem que fazer. É natural que qualquer produto seja acompanhado de uma fase inicial de testes com o cliente. Então, a gente está selecionando promotorias para que haja, nesse mês de setembro, e a gente acredita que a fase de testes dure entre 30 a 45 dias, e a partir desse momento, a gente conseguindo um produto que realmente a gente considere e os clientes considerem um produto estável, ainda que a gente vá continuar melhorando esse produto, ele, mais uma vez, ele é um produto inicial, a gente acredita que ele tem potencial para ser ainda melhor. A gente imagina que em mais uns 30 a 45 dias de testes, a gente possa liberá-los para promotorias de tutela coletiva e de investigação penal. Dr. Sidney, como o senhor avalia o trabalho que a CADG-MPRJ vem realizando nesta última gestão? Que características definem o trabalho do órgão no que tange à resolutividade e transparência da atuação do MPRJ? Eu acredito que a CADG ela foi um setor que evoluiu muito e muito rapidamente, né, pelo esforço tanto da equipe quanto de coordenadores que passaram por aquele local. A gente precisou atingir um grau de maturidade para conseguir hoje entender como isso pode reverter diretamente para a atividade fim. A gente criou muitos sistemas, criou muita automatização, profissionais de áreas muito diversas da área jurídica hoje compreendem muito bem o MP, isso era necessário, precisávamos de um tempo de maturação, de maturidade do setor para isso. Então, hoje, a gente conseguiu já desenvolver sistemas que atendem as mais diversas áreas. E eu acho que a grande virada de chave é concentrar esses sistemas num local fácil de serem acessados e, efetivamente, alertar, né, fazer que sistemas sejam proativos em relação à atividade fim. Hoje a gente tem um foco muito grande na atividade finalística para apoiar o promotor, para facilitar o trabalho do promotor, para mostrar ao órgão de execução a atuação dele, se está sendo boa, se está sendo ruim, que tipo de resultados está colhendo, para que o promotor também possa se ajustar. Era uma demanda muito grande dos promotores também que a CADG auxiliasse a atividade fim de uma forma muito mais efetiva, né? E isso a gente está conseguindo hoje em razão da maturidade que o setor atingiu ao longo desses anos. O senhor considera o investimento em tecnologia essencial para o desenvolvimento da CADG-MPRJ? Eu acho que desde o início, né, e essa evolução toda só foi possível, e hoje o MPRJ está na vanguarda de todo o MP do país, a gente é case, né, em todos os MPs do país, com as ferramentas que a gente construiu ali. Isso só foi possível pelo apoio do atual procurador-geral, Eduardo Gussen, porque desde quando ele ainda era subprocurador-geral, né, o apoio que ele deu à criação do setor, a ideia é dele, né, todo o suporte que ele deu ao desenvolvimento do setor, né, então só é possível esse tipo de iniciativa, e isso é falado em todo o fórum de tecnologia, só é possível a criação desse tipo de iniciativa, ter esse tempo de maturação, ter essa capacidade de investimento quando o procurador-geral, né, ou quando a pessoa que gerencia a instituição realmente está com essa ideia, com esse foco de que a tecnologia precisa efetivamente ser utilizada em prol da atividade finalística da instituição. Não adianta só a gente digitalizar as coisas, a gente precisa, na verdade, que a tecnologia mude o paradigma da instituição, e é isso que a gente vem fazendo com o apoio do nosso Procurador-Geral. Quais iniciativas da CADG-MPRJ nesse período de quarentena valem ser destacadas? Foram realizados trabalhos para a Força-Tarefa?
Durante a quarentena, a gente desenvolveu algumas ferramentas, né? A gente desenvolveu uma nova versão do Panorama da Infância, a gente desenvolveu uma nova versão, fizemos uma série de melhoramentos ao painel do saneamento básico para o meio ambiente. A gente criou para a força-tarefa, né? E também uma ferramenta que ficou disponível para os outros promotores, que é um painel de contratações públicas, onde o promotor consegue verificar todas as contratações feitas em período da Covid e verificar quem são os fornecedores, quem são os maiores contratos. Ele pode priorizar a atuação dele naqueles contratos onde há maior risco de dano ao erário. A gente fez controles, né, de notificações compulsórias de Covid também para identificar idosos em situação de risco em instituições de longa permanência. Então, a gente recebendo notificações da Secretaria de Saúde de que havia idosos contaminados, a gente criou algoritmos que identificavam se aqueles idosos estavam em instituições de longa permanência para verificar as promotorias do idoso poderem ter essa informação e verificarem se os cuidados necessários estavam sendo tomados naquela instituição. A gente fez uma parceria com a Defensoria Pública e com a Ouvidoria para construir um formulário onde as pessoas noticiavam ao MP se estava faltando água naquela região, já que a higiene era um dado extremamente importante para o combate à Covid, e nessa parceria todo o formulário e o sistema de georreferenciamento foi construído pela CADG, e essa ação em parceria com a Defensoria foi muito festejada, porque gerou inclusive uma ação civil pública conjunta das duas instituições para que o poder público e a concessionária garantissem atendimento de água em regiões onde não havia esse tipo de fornecimento. Então, a gente fez bastante coisa nesse período de quarentena. Essas são as grandes iniciativas, mas a gente não parou. Inclusive, a gente verificou um aumento de produtividade nesse período. E a gente continua nesse foco, cada vez produzir mais, cada vez focar mais na atividade fim, de forma que o promotor tenha mais instrumentos para trabalhar e que o Ministério Público consiga, com o auxílio da tecnologia, da ciência de dados e da geografia, produzir maiores resultados para a sociedade. Agora nós vamos para um breve intervalo. Não perca no próximo bloco uma entrevista exclusiva sobre o CAU Cidadania. Estamos de volta com o programa MP Cidadão. No nosso bloco de entrevistas de hoje, vamos receber a promotora de justiça Marcela do Amaral. Ela é coordenadora do CAU Cidadania do MPRJ. Bom, seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Marcela do Amaral. É um prazer recebê-la aqui com a gente. Eu que agradeço. Doutora, a senhora poderia nos explicar o que é o CAU Cidadania? O que ele faz? Como é que ele funciona? O Centro de Apoio Operacional é uma estrutura da administração do Ministério Público que tem por fim os promotores em sua atividade, né, no desenvolvimento do trabalho do promotor de justiça, do dia a dia. Especificamente, nós atuamos apenas na cidadania, que é uma área residual. Quando não se fala em saúde, educação, consumidor, meio ambiente, criança e juventude, a cidadania. Agora, doutora, a senhora poderia destacar quais as iniciativas do CAU Cidadania junto aos promotores de justiça que merecem destaque? Nós estamos trabalhando com um projeto que é o de aproximação com os promotores de justiça. Então, nós, nesse período, estreitamos o relacionamento e estamos procurando atender às demandas que chegam do promotor e nos antecipar, fornecendo subsídios jurídicos para a sua atividade. Além disso, nós temos o projeto que é o Edificando o Controle Interno, que tem por fim mapear a forma de funcionamento das controladorias municipais de forma a auxiliar o promotor nesse trabalho, né? De atuar em paralelo ao município no controle das verbas, no controle das despesas públicas. Doutora Marcela, a senhora poderia explicar o projeto ECI, né, Edificando o Controle Interno? O Edificando o Controle Interno é um trabalho que
já está na nossa segunda etapa, no seu segundo momento, e o objetivo é fazer um diagnóstico das controladorias dos municípios, né? De como o município se autotutela. Então, nós fizemos questionários que foram respondidos pelos 92 municípios e pelo Estado. E esse questionário foi validado pela equipe do CAU através de consulta aos portais da transparência, em que questões como ouvidoria foi avaliada, questões de como a informação é disposta no site, como ela é colocada para o cidadão. Além disso, nós perguntamos sobre a regulamentação das leis anticorrupção, da própria lei, a lei de transparência, de como o município se aparata, de como ele se auto-organiza para poder fazer a gestão de suas contas, né? Como que o município se estabelece o seu autocontrole, né? Se os servidores da controladoria são servidores concursados, se estão ali de forma autônoma, se estão ligados ao prefeito ou a alguma outra secretaria. E foi um trabalho muito gratificante. E a partir desse trabalho, nós já sentimos uma modificação de postura de alguns municípios que adotaram algumas sugestões no seu modo de operar, né? Algumas controladorias já apresentaram avanços e esse é o objetivo do projeto, é fomentar que o município se coloque de uma forma mais ativa no autocontrole, para que ao Ministério Público só chegue aquelas questões mais relevantes, né? Que o município se preocupe no combate ao desvio de verba, de dinheiro, se ele se preocupe em criar ouvidorias que vão atender ao cidadão. Então, esse é o projeto e esse é o objetivo, e que em alguns municípios nós já vimos um resultado bem interessante. Doutora, e quanto aos projetos do CAU Cidadania voltados aos cidadãos, quais são aqueles que a senhora acha que merecem destaque? Nós temos um projeto muito interessante, que é o Observatório SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social, por vezes, não é de conhecimento de boa parte da sociedade, mas a assistência tem um papel muito relevante. Então, o Observatório SUAS, ele tem como meta fornecer uma visão ampla de como o sistema está funcionando, né? Os CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência, os CREAS, de Centro de Referência Especializada, os Centros POPs. Esse projeto, ele mapeia a situação do SUAS no município, facilitando com que o cidadão tenha conhecimento de como as verbas da assistência estão sendo empregadas. Tem um projeto Todos pela Transparência, né? Que é uma das frentes de trabalho do Centro de Apoio, fomentar a atuação do gestor no que se refere à transparência, tornar as contas públicas acessíveis ao controle social e ao promotor de justiça, sem que o promotor tenha que requisitar informações que deveriam estar no portal da transparência. Esse projeto ele é desempenhado junto com a rede de controle, né? Nós tivemos um evento ano passado que foi muito gratificante, onde nós conversamos com os gestores a respeito da importância de manter transparência, né, das suas atividades, manter as suas atividades de forma clara, acessível ao público, respeitando as questões de acessibilidade, de tornar o dado palatável. Então, assim, o Todos pela Transparência é um projeto muito importante, que nós vemos um grande ganho social na medida em que possibilita que o cidadão tenha conhecimento de como as verbas públicas são empregadas. Doutora, é possível destacar os principais desafios e as maiores conquistas do CAU Cidadania durante essa gestão?
Acho que o principal desafio, de fato, foi funcionar durante a pandemia, né, manter nossas atividades durante a pandemia. E, ao mesmo tempo que foi um desafio, foi uma conquista a integração conseguida, né? A integração e o intercâmbio de informações que se conseguiu na gestão do CAU durante esse período, né? Durante esta gestão. Foi muito gratificante conseguir atender as demandas que apareceram, né, as demandas que surgiram, e subsidiar os promotores de forma adequada, de forma antecipada até, sobre o que estava acontecendo. Doutora Marcela, tem algum trabalho especial desenvolvido pelo CAU Cidadania durante esse período específico da pandemia? Durante esse período da pandemia, nós buscamos subsidiar o promotor com todo o material possível sobre doutrina, jurisprudência, do que estava acontecendo, ciente de que foi uma situação que nós não sabíamos como atuar, na medida em que as questões que apareciam, elas eram inéditas, então nós fomos construindo respostas juntos. E nós, por fim, elaboramos um trabalho também com foco na transparência, que é o Transparência Covid, em que nós consultamos todos os portais da transparência dos municípios nesse período e verificamos se houve cumprimento da Lei 13.979 de 2020, se o município, de fato, atendeu o que o legislador exigiu para poder facilitar as compras, né? Essa lei, a 13.979, ela dispensou de licitação várias modalidades de compras e contratação de serviço. Mas, por outro lado, ela se tornou um pouquinho mais exigente no que se refere à transparência. Então, nós mapeamos os municípios e conseguimos identificar aqueles que, de fato, cumpriram a lei e aqueles que não conseguiram expor os dados como o legislador determinou. Como eu falei, a atribuição da cidadania ela é residual. Então, durante a pandemia, nos coube gerenciar questões muito importantes, como a do isolamento social, né? Durante os meses mais sensíveis, coube à cidadania, junto com o gestor, verificar até que ponto era possível flexibilizar as atividades econômicas em detrimento da saúde, ou conciliar a volta, a retomada das atividades sociais com a manutenção dos índices de isolamento para evitar uma propagação desenfreada do contágio e um sobrecarregamento do Sistema Único de Saúde. Então, durante a pandemia, o nosso olhar esteve muito voltado para essa questão do isolamento social, né? De como o gestor estava organizando o seu município de forma a garantir que o isolamento pudesse colaborar para que a pandemia não se espalhasse de uma forma descontrolada, de que não pudesse, sobrecarregando o SUS, que não daria conta de atender a todos. Bom, e hoje nós ficamos por aqui. Para rever esse programa, não perca as reprises exibidas na TV Justiça. Para assistir os programas anteriores, acesse o canal do MPRJ no YouTube. Se inscreva e ative as notificações. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. E se você tiver dúvidas, sugestões ou críticas, envie para a gente pelo nosso e-mail ou comente em nossas redes sociais. Nos vemos na semana que vem. Até lá!